Eu estou também ajudando um seguidor aí do canal a conseguir cantar a sua voz mista aí com mais facilidade. Ele relatou que tem momentos em que ele sente que a voz dele fica quebradiça e, como foi que ele falou, agora me foge a palavra, sente que a garganta fica arranhada e rouca. Bom, vamos lá. Na técnica nós aprendemos que nós devemos manter tudo estreitado, não é? Porque quando nós abrimos tudo, nós perigamos cair na garganta. Mas a voz mista, ela dá um espaçamento dentre as pregas devido a ela ser uma coisa expansiva naturalmente. Quando você ouve o cantor cantando na voz mista, tá uma barulheira lá na rua, você sente que de fato aquilo ali leva um espaço. E realmente, se você for olhar anatomicamente, o trabalho dentre as pregas ali para produzir o som da mista cria um espaço dentre as pregas. Então, como se as pregas estivessem aqui, elas criam um espaço dentre elas para produzir esse som e mantém uma vibração na parte de cima. Esse espaço é o que gera esse som para nós de o que muitos dizem voz cheia. Não existe voz cheia. O que existe, na verdade, é que as pregas estão produzindo um espaçamento ali para poder criar este som cheio, mas não é uma voz cheia. Ou uma voz, se existe voz cheia, então o que seria voz vazia? Porque muitos professores falam voz cheia. Não existe voz cheia. Então, o que pode acontecer aí? Existe um atrito agressivo entre as duas vozes. Pode estar acontecendo, tá? Não estou dizendo que é. Pode estar acontecendo. Por quê? Porque se nós naturalmente aprendemos na técnica que nós devemos estreitar tudo, nós devemos sempre manter o máximo de afunilamento da técnica, que isso nos remete a cantar corretamente, bem colocados, sem abrir aqui embaixo. Com a voz mista acontece outra coisa aí. Acontece que ela vem criando espaço ali dentro das pregas. Então, o que pode acontecer nesse caso é um atrito entre comportamentos do corpo, o comportamento fisiológico do corpo. Então isso aqui é uma coisa que já não está mais que a pessoa não tenha técnica, não, a pessoa tem a técnica. De fato, ele está demonstrando estar usando técnica, porque senão ele não afunilava. E o fato dele estar afunilando, estar entrando em atrito com a própria função de espaçamento das pregas para produzir o som da voz mista, isso mostra que ele está cantando com a técnica. Porém, pessoal, é isso que eu digo para vocês, que não é fácil. O entender, nós entendemos facilmente os conceitos, nós pegamos as ideias, elas entram na nossa cabeça muito fácil. Mas o problema é nós dominarmos. Dominar não é fácil. Nós começarmos a ter consciência também do que fazer já nos remete a um caminho mais correto, mas dominar aquilo ali não é fácil. Eu digo para vocês que, embora eu tenha falado aqui que para um aluno tirar a sua voz da garganta e começar a cantar saudável leva em torno de 3 a 4 meses, isso também pode variar. Eu dei uma estimativa aqui baseado em várias experiências ocorridas, verídicas. Mas isso pode variar muito. Desses 4 meses pode virar 5, 6, pode virar 1 ano. E isso nós estamos falando só em colocar a voz, né? Só em tirar a voz de uma pessoa da garganta e trazer ela para o local devido. Emissão alta para frente. Agora você imagina quando entra no território dos registros vocais, que é ainda mais difícil, porque cada um desses registros eles trazem uma embocadura diferente, eles trazem um comportamento diferente. Então, as tuas pregas já se acostumaram com a colocação, mas o registro também traz um comportamento diferente. Então, você tem que achar uma forma de conciliar o atrito das pregas para manter o som e emissão frontal, mas ao mesmo tempo você precisa controlar esse espaçamento tudo junto. Então, há de se ter aí um equilíbrio entre esses dois, para que não gere essa tensão e esse arranhar depois. Esse arranhar não pode se manter. Não pode haver essa sensação de cansaço. Outra coisa também pode ser a respiração. Como é que você respira? Porque a respiração ela é fator crucial quando nós respiramos no canto. Eu vou continuar falando mais sobre respiração aqui no canal. Eu acho que faz necessário. Quando nós respiramos no canto, a nossa respiração ela nunca pode ser alta.
ela nunca pode ser uma respiração tensionada. Nada no canto pode ser tensionado. Tem que ser tudo de maneira natural. Eu não vou dizer relaxado porque eu não gosto dessa palavra. Mas tem que ser tudo de maneira natural, de maneira tenra. Então, nunca nós respiramos no canto erguendo ombros. Jamais. Nossos ombros ficam inerentes enquanto respiramos. Outra coisa que eu já vi também é pessoas questionando sobre a quantidade de ar que elas respiram. Não é a quantidade de ar que você inspira. O que te importa é a quantidade de ar que você vai soltar. Porque enquanto você vai soltar ar, você ainda tem nota para cantar. Você ainda tem voz. Agora, a partir do momento que acabou o teu ar, você não canta mais. Você vai ter que parar e respirar novamente. Então, por isso que o BR ajuda muito. Isso aqui está trabalhando também uma passagem de ar contida aqui e aqui, dentre as pregas. Então, isso já vai doutrinando as tuas pregas a terem uma noção da quantidade de ar que você tem que soltar enquanto cantando certa região. Porque quando você fizer o vibrar médio, ela vai se doutrinar aqui quantidade de ar que ela tem que ir soltando quanto cantando médios. E quando for passagem, você faz o... Isso também vai fazendo com que ela comece a entender. A voz tampouco ela vai sozinha, na verdade. Nós temos que comandar esse trenzinho aí. Então... E a mesma coisa se forem os agudos. Se for falsete, também vai ter um outro comportamento aí diferente que as pregas já não estão acostumadas. Por quê? Porque você está doutrinando ela a ser contida e a ser estreita para com a produção desse som. Porque se ela expandir demais, você vai para a garganta, na verdade. Então, mas ao mesmo tempo você tem que conciliar esses novos comportamentos dos registros. Tá? Isso leva tempo, então pessoal, não corra contra o tempo, continue trabalhando, continue estudando, continue se estudando, que uma hora chega, não é do dia pra noite, como eu falei, e também não vou mentir, pode demorar 1 ano pra você pegar isso aí, tá? Mas pega, estudando da forma certa, pega, colocando a voz, pega. Uma outra coisa também, ele questionou a mim sobre volume. Eu não entendo bem a questão de volume, o que ele está se referindo, tá? Eu acredito que é o volume da voz, né? Como eu já falei pra vocês, a nossa voz ela pode ser volumosa e ela pode ser pequena. Isso é uma voz grande e uma voz pequena. A voz grande, naturalmente, ela tem mais volume, ela não precisa forçar muito para ela ser ouvida. Ela é uma voz mais... Ela é grande, de fato. Pessoa falando, e inclusive para essas pessoas que têm voz grande, para elas acaba sendo mais complicado fazer certas coisas. Este ouvinte, seguidor, eu não sei se a voz dele é grande ou pequena, mas ele reclamou não, na verdade ele citou sobre volume, a questão de volume. O volume, na verdade, ele não importa para você. Talvez faça uma diferença porque talvez você esteja ficando desconfortável ao cantar a região de passagem, porque de fato está havendo esse tensionamento aí e tudo isso que eu falei desde o começo, não é? Então, o volume, assim, é que quando você entrar na passagem, de fato, ela é uma frequência maior do que aquela frequência dos médios. Então, de fato, nosso ouvido reconhece como um volume maior de som. Mas, na verdade, é a frequência apenas que aumentou. A frequência subiu. Mas a produção, na verdade, ela deve manter-se sempre tudo naquele retângulo. E não esqueça, mais uma coisa também. Quando você for entrar na região de passagem, que já é os agudos... A passagem e os agudos, eles são tudo agudos, não é? A passagem já não é mais médio, então você tem que fazer aquilo de prender a voz na frente e alongar atrás. Você precisa fazer isso, senão você fica tudo aqui na frente. E aqui na frente, para cantar algumas coisas da passagem, por exemplo, o Fá, da oitava 4 lá, você já não vai conseguir fazer apenas aqui da frente, você precisa fazer... Precisa abrir assim para apoiar a tua voz enquanto você alonga para trás para achar o espaçamento deste Fá. Estou exemplificando com o Fá. Eu não fiz o Fá, inclusive, mas eu estou citando a nota. Eu não sei nem que nota eu fiz aqui, mas eu só quis dar um exemplo, tá? Então você precisa abrir na forma de sorriso para poder achar o espaçamento dessa nota da passagem também.
no agudo extremo também, só que no agudo extremo você provavelmente vai estar ou na mistura alta ou no falsete, mas a mesma coisa se aplica. Forma de sorriso sempre para achar o espaçamento atrás, tá? Espero te ajudar aí. Continue me informando como é que tá indo. Essa dica também serve para todos, tá? Todos que possam ter questionamentos aí a respeito. Isso tudo aqui que nós falamos, pessoal, foi em relação a adentrar a voz mista, tá? A confortabilidades de cantar a voz mista ou a problemas de cantar a voz mista e sentir desconfortos. Alguns dos motivos que podem ocorrer.